Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Hoje, dia 23 de maio do ano de 2019. É uma honra poder estar nesse espaço que tem como patrono Allan Kardec e a sua companheira, que a gente carinhosamente chama a mãe do Espiritismo, que é a sua esposa Amélie Gabrielle Boudet. Um espaço em que nós operacionalizamos o Espiritismo em nível do consolo, do esclarecimento, da orientação, do encaminhamento, do acompanhamento, para que nós possamos nos fortalecer e nos aproximarmos cada vez mais do Evangelho de Jesus, em nível de vivência, principalmente. A doutrina espírita é uma chave que se torna fundamental nos dias atuais para nos auxiliar, portanto, nesse processo quanto humanidade avançando. Estudar a doutrina espírita é, na verdade, desenvolver ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus, conforme uma mensagem inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, de um espírito que assinou israelita. Nós gostaríamos, então, de agradecer a presença de todos, os nossos companheiros web, amigos, que nos acompanham através da Rede Amigo Espírita, nas plataformas do YouTube, Facebook, como também no site da FEAC, feac.org.br, e os amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Nas quintas-feiras, nós estudamos o Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental do Espiritismo. Obra que foi editada em 18 de abril de 1857. E nós aproveitamos para convidá-los para irem às salas de cinema para assistir o filme sobre Allan Kardec. Os comentários estão sendo muito ricos, né, no que remonta ao filme que foi muito bem elaborado, de muita qualidade e de fidelidade, acima de tudo, à história. O Livro dos Espíritos, portanto, ele é dividido em 4 partes. Nós estamos estudando a segunda parte no capítulo 6º. E esse capítulo, ou esse tópico, é intitulado Lembrança da Existência Corporal. Na última semana trabalhamos a questão 307. Nós não vamos reler e já vou entrar na questão 308 e eu vou pedir para abrir a reunião, que tem como tema Rei Mulher do Egito. Para abrir esse trabalho, nós vamos pedir a Denise que possa fazer a leitura da questão 308, que vai ser desenvolvida nessa noite. Por favor, Denise, a pergunta de Allan Kardec, resposta dos espíritos. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? Resposta: todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que um viajante percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de maneira absoluta de todos os atos. Lembra-se deles, em razão da influência que tiveram sobre seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. A questão é clara e, ao mesmo tempo, desafiadora para o nosso entendimento.
porque ela se reporta à vida no mundo espiritual. Os espíritos se recordam do passado. Então, nós vamos sendo elucidados que não de uma maneira absoluta. Geralmente, o espírito vai se recordar da vida que ficou, que ele deixou aqui pelo caminho, a existência última. Mas, de acordo com a evolução do espírito, ele pode ter acesso a outras existências. E isto acontece, conforme a imagem aqui colocada, como um desenrolar de um filme que vai apresentando as etapas à medida em que o caminho vai sendo percorrido no mundo espiritual, de acordo com as circunstâncias e as necessidades. Então, para quem veio semana passada, nós não vamos nos alongar. E para quem está chegando hoje, nós vamos dar prosseguimento e essas elucidações vão nos ajudar a compreender o porquê, inclusive, do tema. Durante o estudo da última semana, que remonta à questão 307, como a vida passada se reflete na memória do espírito, nós tivemos uma participação no chat, que foi no último terço da reunião, e eu não vou citar o nome. Tá, então é um companheiro, é o Júlio Cocito, é isso? O Júlio Cocito mandou uma pergunta e eu fiquei apertado para responder, porque já estava no final da reunião. E eu fiquei a reunião toda evitando entrar no assunto. Mas ele sabe aquela história ele bateu no cerne, ele foi lá na ferida, exatamente aonde que eu estava evitando de falar. E a pergunta dele foi mais ou menos assim: tá, nós estamos aqui conversando sobre recordações de existências passadas no mundo espiritual. Esse fato pode se dar também aqui na Terra? Ou seja, nós podemos recordar aspectos das nossas vidas pregressas, da última ou de outras que ficaram no tempo? Pois bem, então eu gostaria de abrir essa reflexão dizendo o seguinte: o nosso compromisso quanto pesquisa espírita é, primeiro, nos aproximar da obra fundamental kardeciana e trabalhar em cima de revelações que são fundamentadas também. E como até, de uma certa forma, um pseudo-biógrafo, que eu acabei me aventurando em me tornar, escrevendo, inclusive, sobre Chico Xavier, nós tivemos a oportunidade de ter conhecido, de ter convivido e nos tornarmos amigos de um dos seus mais próximos amigos, companheiros, que foi Arnaldo Rocha. E com ele nós tivemos a oportunidade de lançar o livro Chico, Diálogos e Recordações, hoje já distribuído aí mais de 25 mil exemplares. Esse livro, ele foi construído em cima das memórias do Arnaldo, que, convivendo com o Chico, sendo o coordenador das atividades mediúnicas em que Chico era um integrante, em Pedro Leopoldo, quando os dois e outros fundaram o Centro Espírita Meimei, eles participavam de uma reunião mediúnica todos os sábados à noite. Estas reuniões foram documentadas e se tornaram, ou que fomentaram, inclusive, 2 livros editados pela Federação Espírita Brasileira, um intitulado Instruções Psicofônicas, Manifestações Psicofônicas, espíritos que se comunicavam através da fonia, da palavra do Chico, e o outro intitulado Vozes do Grande Além.
Então ali nós temos um acervo de comunicações. E durante esse período, Arnaldo, convivendo com Chico, ele inclusive se hospedava na casa de Chico e, diga-se de passagem, eles dormiam no mesmo quarto, porque o Chico tinha uma cama de campanha que ficava guardada debaixo da cama dele, e ali Arnaldo chegava na sexta e ia embora no domingo à tarde. Pois bem, durante esse período que eles conviveram, de 46 até 1959, a convivência foi muito intensa. Não era apenas encontros mensais, ou bimestrais, semestrais ou anuais. Porque existem amigos que afirmam, né? Eu fui amigo, mas os encontros eram vez por outra. E no caso do Arnaldo, era uma convivência. E Chico Xavier se apoiou tanto nessa amizade, porque não foi uma amizade iniciada nessa existência, que Arnaldo passou a ser o seu confidente. Então Chico, em muitas oportunidades, trazia as suas experiências mediúnicas e, inclusive, também, em alguns momentos, Chico se tornava médium e os espíritos conversavam com Arnaldo Rocha ou com aquele grupo. E desta relação e dessas conversas, houveram muitos depoimentos que ficaram guardados por mais de 5 décadas, vamos dizer assim, até que Arnaldo Rocha resolveu a contar essas histórias e eu acabei me tornando um pesquisador. Eu fui um pretenso jornalista, posso dizer isso, Gino? Sem academia, sem o título. Mas eu fui perguntando como um amigo e a partir desta convivência, nós fomos então arregimentando estas recordações e, posteriormente, até por sugestão do Arnaldo Rocha, o livro recebeu o título Chico, Diálogos e Recordações. Não seria esse o título que eu iria dar. O título seria Amigos para Sempre. Mas o Arnaldo não gostou e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, segui as orientações do Arnaldo. Pois bem, então eu estava dizendo que eu acabei me tornando um coletor de informações. E essas informações vinham de uma fonte segura, uma fonte ilibada, de um homem probo, de um homem reto, de um homem sério e de um homem que se dedicou a vida inteira para a tarefa espírita, como divulgador e como um trabalhador que incorporou isso como um projeto de vida da sua transformação. Pois bem, e essa experiência, ela hoje favorece para que nós possamos nos tornar divulgadores destas informações. Então, existe uma questão que precisa de ser esclarecida, que no estudo doutrinário existem os aspectos que são debatidos como ideias, que são fomentadas pela democrática ambiência espírita. Você interpreta a doutrina de um jeito, eu posso interpretar de outro. E assim é muito interessante que haja a construção do pensamento. O outro ponto é quando a gente divulga os princípios doutrinários, que está na obra kardeciana, certo? Então, ou seja, no ambiente da ciência espírita, nós estamos aqui debatendo e estudando a fundamentação espírita e também a gente trata de assuntos que são fomentados através de médiuns e principalmente de médiuns sérios. E estes médiuns se destaca uma figura dentre dezenas que foram médiuns muito sérios, muito equilibrados e de muita competência, de muita sensibilidade, mas se destaca uma figura que ficou conhecida popularmente como Chico Xavier, que foi um companheiro que realmente fez muito pela obra espírita.
na sua dedicação no que remonta ao trabalho literário, porque através do Chico mais de 400 livros foram publicados, isso é um recorde, e é impossível que uma pessoa escrevesse tanto, né? Isso não vamos encontrar no mundo alguém com tanta competência, mas no caso do Chico não era ele, no seu sentido, de uma pessoa física que trabalhava sozinho. Não, ele era médium de dezenas e dezenas e dezenas de espíritos nas mais variadas categorias, desde espíritos tão imperfeitos quanto qualquer cidadão normal, quanto espíritos que já estavam ou que já se encontram em faixas evolutivas mais avançadas. Professores, tratadistas, filósofos, religiosos e etc. Ok? Então, para isso, dentro desse conceito, todos nós já temos muito claro qual foi a tarefa do Chico e que foi agigantada pela sua conduta moral, pela sua sensibilidade, pela sua humanidade. Chico humanizou muitos aspectos que estão inseridos na obra espírita. E quando eu falo obra espírita, eu estou me referindo à obra fundamental legada por Allan Kardec. Porque pós-Kardec, todos os autores são intérpretes do que Allan Kardec nos legou como um grande filósofo do mundo espiritual. Tudo bem, gente? Pois bem. Então, eu estou fazendo questão de frisar, porque nós fomos acompanhados por um número gigante, um número enorme de pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então, quando nós nos referimos, por exemplo, às pesquisas que nós fomos instrumentos pela tarefa que Arnaldo Rocha acabou nos entregando, nós não viemos aqui e nem divulgamos em qualquer lugar qualquer aspecto que tenha a ver com opiniões pessoais. Ou com o que é mais complexo, fomentando crenças. A ideia não é essa. Porque, primeiro, crença não se discute. Cada um acredita no que lhe tem a ver. O que você escolhe, você acredita. Então, a gente não discute crença. Então, nós temos uma linha de trabalho que, na verdade, ela tem uma característica de ser uma pesquisa. E as pesquisas, elas existem para que nós possamos nos debruçar e avaliar, certo? E é muito legal ter tido a oportunidade de ser o pesquisador que trouxe algumas destas pesquisas, porque estas nos auxiliaram a estudar um pouco mais do que normalmente a gente estava acostumado. Então, com as revelações vindas pelo Chico e que Arnaldo, repito, nos legou, nós fomos obrigados a estudar história, nós tivemos que mergulhar em muitos livros que até então a gente nem imaginava que poderia vir a ler, livros que tratam de religião, de filosofia, de ciência e etc. Então, eu digo que a pesquisa, repito, que eu tive a oportunidade de coordenar aqui na Terra, porque, na verdade, eu também só fui instrumento, me ajudou muito. E, por onde eu vou, algumas pessoas chegam a dizer que eu sou fundamentalista em cima de algumas ideologias ou de alguns sistemas que defendem algumas teses. E, na verdade, não é esse o meu papel. O meu trabalho é com a informação. E aí, meu amigo Gino, hoje eu vindo para cá, eu me recordei de uma frase que é muito repetida no jornalismo mineiro, que foi pronunciada por um dos jornalistas mais capacitados e eficientes e competentes que passou por Minas Gerais. Eu estou me referindo a Januário Carneiro, que foi o fundador da Rádio Itatiaia, possivelmente, se não for a maior ou uma das maiores rádios do Brasil. Pois bem, o Januário Carneiro tinha uma frase
que ela é repetida vez por outra na programação da Rádio Itatiaia, quando ele afirmava que o nosso compromisso é com a informação e nem tanto com a opinião. Então, o jornalismo sério, e olha que eu não estudei, eu estou me apaixonando por essa matéria, quem sabe na próxima, porque por enquanto não vai dar não. Eu sou apaixonado com jornalismo, como história também, tá bom? Eu sei que você vai falar isso. Mas o jornalismo sério, qual é o compromisso dele, Gino? É trazer informação a partir de fatos. Porque contra fatos não há argumentos, ok? Então, o nosso trabalho, entre aspas, jornalístico, ele, na verdade, se apoiou em depoimentos, e depoimentos sérios de uma pessoa que foi uma pessoa reconhecidamente amigo de Chico Xavier e que durante a vida inteira nunca teve qualquer interesse em se apoiar em cima da imagem do Chico Xavier. Porque também é muito comum as pessoas citarem ou fazerem algumas afirmações em torno de pessoas mais conhecidas que acabam sendo movimentos que promovem aquele que está falando. Imagina eu chegar aqui e falar assim, eu fui amigo do Chico Xavier. Tem muitas pessoas que me perguntam isso. E eu digo, nesta existência, com o corpo de carne, nunca fui amigo do Chico Xavier. Ele me recebeu por 2 vezes na casa dele, mas como ele recebia centenas e centenas e centenas de pessoas, sem nenhum privilégio e sem nenhuma aproximação. Mas, contudo, todavia, porém, Arnaldo Rocha foi aquele que foi acolhido. Então, alguém, vocês ou o pessoal de casa, pode estar achando estranho por que eu estou fazendo essa introdução, mas eu espero que esteja ficando claro, porque nós vamos trazer aqui informações, e que são informações que se tornam dados relevantes para quem se interessa por este assunto. Vidas pregressas, que voltem 25 minutos para chegar nesse ponto. Porque nós, quanto encarnados, como seres comuns, vamos dizer assim, membros da sociedade, que não somos portadores de uma aptidão mediúnica mais ostensiva, nós vivemos o tempo todo movidos por impulsos que foram desenvolvidos nas nossas vidas pregressas. Desde o nosso instinto, das nossas imperfeições, quanto das nossas virtudes, da nossa inteligência, seja ela em campo que for. A nossa memória, ela é viva. Não é possível o indivíduo evoluir deixando a memória à parte. Só que no mecanismo evolucional, não é necessário que a gente se recorde de detalhes dos fatos, das experiências pregressas, porque nós temos uma tendência a pessoalizar os fatos ou estas experiências, sempre engrinaldando com aquela questão que é um complicador da nossa evolução, que se chama interesse pessoal. Geralmente, a minha tendência é ser protagonista, que quando não atinja ou não consiga chegar aonde se objetiva, se torna vítima. Com uma tendência também a colocar os erros, os defeitos, sempre no outro. E quando insensado ou aplaudido, nós temos também vamos dizer assim, uma possibilidade de viajar pelos céus das vaidades. Imagine se a gente soubesse de detalhes
vividos numa vida pregressa, que foram experiências que hoje assinam, carimbam o porquê de estarmos matriculados na família em que nos encontramos. Será que a gente teria competência moral para olhar olho no olho com aquele parente que a gente começa a se lembrar que ele te fez mal, que ele espezinhou ou que ele tirou a oportunidade? Será que a gente teria condições de encarar no dia a dia, percebendo que o que aquelas pirraças, aquelas perseguições tem a ver com um mecanismo que nós mesmos implementamos? Será que a gente daria conta de enfrentar os obstáculos da indiferença, da violência? Como que seria isso? Será que a gente teria clareza e segurança para lidar com os problemas emocionais? Pais, filhos, cônjuges? Então, a espiritualidade que tutela a nossa jornada trabalha conosco com o chamado véu do esquecimento. Você não se lembra de detalhes, mas os impulsos, os sentimentos, as emoções, a atração ou a repulsão, ela brota no fenômeno de memória, certo? Pois bem, então Deus provê, inclusive deixando que a gente fique muito curioso com o que está para além da curva, ou o que ficou pela estrada. Porque o que importa é nós nos responsabilizarmos com a vida que está nas nossas mãos, com as tarefas que estão para serem desenvolvidas aqui. E graças a Deus, hoje estamos iluminados pelo conhecimento espírita, que é o pensamento do Cristo, explicado, dinamizado, sob o ponto de vista de um mundo diferente, não mais aquele ensinamento que foi importante há 2000 anos atrás. Mas agora, com todo um acervo de experiências, de conhecimento, de tecnologia, estes ensinos, eles vão se agigantando quando a gente percebe a importância destes para fomentar em nós o amor. Porque o amor é que alimenta a alma, não é o conhecimento. Entenderam? Está chegando lá, Sony? Então não me importa saber o que foi. Importa é compreender o que está acontecendo e percebendo com muita nitidez que se existe o problema é porque nós estamos para resolvê-lo. E esse problema, ele foi, de uma certa forma, iniciado pelas nossas escolhas, pelas nossas aptidões, pelas nossas sensibilidades, que acabou com que nos enovelando também com outros seres que caminhavam junto conosco no passado. Voltando a Arnaldo Rocha Chico Xavier. Ficou claro a questão do sentimento ou do compromisso jornalístico em trazer os fatos? Trazer dados? Pois bem, Chico Xavier, com a sua aptidão mediúnica diferenciada, foi contando tantas coisas para Arnaldo Rocha, e hoje, um percentual pequeno que chegou em nossas mãos nos ajuda a perceber a luta que foi para esse espírito chegar onde ele chegou. De ter conseguido, inclusive, dar o testemunho que ele deu, de renúncia, de trabalho, de dedicação, não é? Inclusive de abrir mão da própria vida pessoal para trabalhar uma vida inteira doente, cheio de inibições, de dificuldades, a vida inteira focado no promover o bem, o bem-estar, a alegria, a esperança,
em todos os corações que aproximaram dele, a começar de sua família, que a gente convida vocês a conhecer o livro que está sendo publicado agora, Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Que ali nós vamos encontrar o Chico lá da família Xavier. Vale a pena. Pois bem, dentre a classificação mediúnica que Chico se encaixou de uma forma muito especial em quase todas as modalidades, Chico tinha a aptidão de relembrar o passado. Arnaldo Rocha dizia para a gente que muitos acham que o Chico tinha mediunidade 24 horas por dia. Isso é uma viajação na maionese. Porque os espíritos respeitavam o ser humano que estava encarnado naquele corpinho, que tinha família, que tinha que trabalhar para ganhar o salário, que, por sinal, ele nunca faltou ao trabalho, nunca chegou atrasado, e para tirar férias era uma luta. Era uma luta. Mas o Chico, pela sua condição, é óbvio que durante o dia a dia ele tinha aspectos de percepção que o colocavam, sim, numa galeria diferente. Mas daí falar que ele vivia o tempo todo no mundo espiritual é dar um atestado de ufanismo. Mas quando ele entrava na relação espiritual, vamos dizer assim, ele era levado mesmo. Porque em determinados momentos ele captava pensamentos, ele conseguia em alguns momentos entrar em conexão com os espíritos para identificar possíveis doenças nas pessoas. De vez em quando, alguma notícia de uma possibilidade quanto a um acontecimento que estava a caminho, a clara evidência. E esta percepção foi se ampliando com o passar do tempo, e ele chegou num ponto em que ele tinha dificuldade até de identificar quando o indivíduo era encarnado ou desencarnado. Isso aconteceu com ele. E existem depoimentos que registram esse fato, certo? A gente só sempre chama atenção para o cuidado quanto aos exageros, porque em tudo na vida há exageros. Pois bem, e ele, vez por outra, entrava no passado. E ele costumava dizer que quando ele era informado sobre o passado, havia um peso nessa informação. Mas quando ele revivia, ou seja, ele entrava no passado, experienciando novamente uma determinada experiência, nem sempre a experiência era agradável. Aliás, os espíritos permitiam exatamente para que ele pudesse valorizar a oportunidade que ele estava vivendo agora. Então, um exemplo. Uma das existências que ele se referia com muito carinho é quando ele viveu em Roma como filha, uma menina, filha de um senador romano, Públio Lentulus Cornélius. E teria sido ele a filha do Lentulus, uma menina chamada Flávia Lentulus. E esta menina teve a hanseníase, conhecida lepra. E Chico dizia para Arnaldo, muitas vezes ele contava essas histórias em momentos complexos, não eram assuntos colocados à mesa de uma forma barata, naquela condição que Jesus coloca, né, define para nós, de não atireis coisas santas aos cães, para a gente refletir. E ele dizia que ele sentia as dores da Flávia. Observem bem. Ele via cenas, algumas delas Emmanuel, o benfeitor espiritual, plasmava no ambiente,
psíquico dele. Então ele via o desenrolar das histórias. Mas quando o assunto era Flávia, ele se sentia o personagem. Ele incorporava a Flávia. Então ele narrando que ele tinha alguns movimentos, alguns ímpetos que já não fazia mais parte da intimidade dele. Mas isso tudo era revigorado. E a Flávia com hanseníase, ele sentia as dores que a doença promovia. Ele sentia o corpo queimando, ele sentia o cheiro das pústulas, das feridas, e isso lhe trazia um mal-estar muito intenso. Então não era uma lembrança agradável sobre esse ponto de vista. Gente, essa reflexão ela é muito séria. Porque o Chico tinha essas experiências também para mostrar a necessidade do médium ter atenção quanto à dor do semelhante. Porque nenhum de nós temos um medidor para avaliar o tamanho da dor que está visitando o semelhante. Mas nós não podemos jamais ser indiferentes a estas. Nós temos que desenvolver um sentimento chamado de empatia, que quer dizer você se colocar na posição do outro. Você se colocar na condição do humilhado, daquele que foi chicoteado, daquele que está vivendo a perda de um ente querido. Quando alguém te trouxer um problema, não ouça com os olhos, com a postura da indiferença, não. Porque está chegando para você uma grande oportunidade, para que você, inclusive, valorize a sua vida. Bem-aventurado o professor que atende 400, o médico que faz quantas cirurgias por dia, o psicólogo que fica o dia inteiro ouvindo os dramas. Bem-aventurado, porque na verdade todos, elenquei apenas 3 exemplos, para definir a oportunidade que a vida nos dá de refletir a nossa história a partir dos dramas que nos chegam, porque eles não nos visitam à toa. Nada acontece por acaso. E nós, em Espiritismo, não estamos aqui para brincar de espiritualidade. O médium não está escrevendo livro ou fazendo palestras para dar show pirotécnico, ou para vender imagens falaciosas, como se fossem estrelas, criando um movimento mítico. Ou o dirigente que se acha o dono da instituição, ou numa condição arrogante de olhar para o outro como um pobre coitado. Não. Todos nós estamos como pais, como mães, como cônjuges, como filhos, como o trabalhador da repartição pública, da oficina mecânica, aquele que lava a rua, que limpa o carro. Todos nós estamos tendo a oportunidade de reavaliar a própria vida, a nossa própria história. Chico Xavier, numa determinada feita, narrou para Arnaldo Rocha uma experiência que eu reputo como uma reminiscência extraordinária na revelação que ela trouxe. Chico disse para Arnaldo que uma de suas vidas pregressas, eles, aquele grupo de amigos, estiveram no Egito. E no caso, ele, Chico, tinha sido uma rainha. E essa rainha ficou conhecida como uma das mais nobres do Egito antigo. O nome dela foi Hatshepsut. Por que nós demos o tema para o nosso estudo? O rei mulher do Egito. Porque nós buscamos inspiração
na revista National Geographic. Para ser preciso, abril do ano de 2009. Uma revista que chegou para mim pelas vias do acaso, um companheiro falou assim: "Ó, você que gosta muito de história, eu comprei eu passei numa banca, lembrei de você." Aí ele me deu essa revista. E essa revista faz parte da minha galeria das preferidas. Porque mal ele sabia do que se tratava. E agora eu vou falar um pouquinho de Hatshepsut. Porém, eu não vou me situar nesta reportagem da National Geographic, O Rei e Mulher do Egito, porque ela é muito extensa e eu não quero cansá-los. Então, nas minhas pesquisas, eu guardei da revista Veja, do dia 4 de julho de 2007, uma reportagem curta que fala de uma grande descoberta arqueológica. E essa descoberta arqueológica tem a ver com Hatshepsut. Então agora eu vou pedir licença para vocês, é curtinha. Eu quero ser fiel ao que está escrito nessa reportagem. E daqui a pouco vocês vão entender aonde que a gente vai chegar. A reportagem diz assim, é um subtítulo. Aliás, o título da reportagem, Reconhecida pelo Dente. Subtítulo. Identificada a múmia de Hatshepsut, a rainha egípcia que se proclamou faraó. Vamos lá. A rainha Hatshepsut, que governou o Egito por mais de 20 anos, foram 21 anos, no século XV a.C., mandou construir um esplêndido templo funerário para abrigar seus restos mortais mumificados e os de sua família. Erguido no Vale dos Reis, onde hoje fica a cidade de Luxor, o templo foi descoberto em 1903. Mas, para a frustração dos arqueólogos, a múmia da rainha não repousava na tumba reservada a ela. Durante mais de um século, permaneceu o mistério. Onde estará a múmia de Hatshepsut? Na semana passada, olha que interessante, 4 de julho de 2007. Na semana passada, um grupo de cientistas liderados pelo arqueólogo egípcio Uzamhin Hassan anunciou ter desvendado a charada. Uma das 6 múmias que vinha sendo estudadas pela equipe foi identificada como a da rainha. Ao realizarem uma tomografia computadorizada de uma caixa que se encontrava no templo, na qual estava escrito o nome da monarca, os cientistas descobriram em seu interior um fígado mumificado e um dente. Prestem atenção. Reconhecida pelo dente. Aberta a caixa, descobriu-se que o dente se ajustava perfeitamente à arcada dentária de uma das múmias, de quem não se conhecia a identidade. Exames primários de DNA sugerem um parentesco entre a mulher mumificada e a Memrose, que ficou conhecida como Nefertari, matriarca da 18ª dinastia egípcia e avó de Hatshepsut. Descobriu-se também que a rainha era obesa, diabética e morreu de câncer nos ossos. Os cientistas avaliam que, caso os estudos posteriores confirmem a identificação da múmia Hatshepsut,
que veio acontecer, conforme essa outra reportagem de 2 anos à frente, se estará diante do mais importante feito da arqueologia egípcia, desde a descoberta da tumba de Tutancâmon, o faraó menino, em 1922. Hatshepsut foi a única soberana egípcia a se proclamar faraó, um título outorgado na época apenas aos reis. Seu reinado foi uma época de pujança. A riqueza acumulada foi convertida em campanhas militares que ampliaram o domínio do Egito até onde fica hoje o Sudão. Não é surpresa que seus restos mortais tenham sido achados numa tumba modesta do templo, e não naquela enfeitada especialmente para recebê-la. Por quê? No Egito Antigo, as múmias reais frequentemente eram retiradas das tumbas, escondidas, para evitar a ação dos saqueadores. No percurso, as identificações de muitas delas se perdiam. Além disso, assim que assumiu o trono, o sucessor de Hatshepsut, seu enteado, Tutmós III, que ficou conhecida como o Napoleão do Egito, em função dos seus feitos, daqui a pouco eu volto nesse assunto, tratou de destruir as marcas deixadas pela madrasta em seu reinado. Estátuas e monumentos dedicados a ela foram destruídos. E o seu nome foi riscado de muitos registros históricos. É possível que a múmia da rainha tenha sido ocultada para abrigá-la da ira do novo rei. A explicação mais provável para a atitude de Tutmós III é que ele tenha tentado apagar a história egípcia, o hiato feminino que representou o reinado de Hatshepsut na linhagem masculina dos Tutmoses. Para alguns historiadores, o novo rei teria sido movido também por vingança. Na ordem da sucessão real, Tutmós III deveria ter assumido como faraó, e não Hatshepsut, mas ele era muito criança à época. Crescido o príncipe, a rainha negou-se a lhe entregar o trono. Carlos Alberto, que história é essa? Pois bem, vamos lá. Como afirma o paleontólogo, vamos por partes, vamos com calma. Alguns fatos aqui importantes. Ela, que não está relatado, Hatshepsut, ela era filha de Tutmós I. Tutmós II era o irmão dela. E os dois irmãos se uniram, eles casaram. E tiveram, observe bem, uma filha. Tutmós II veio a óbito, muito jovem. E no caso, o rei, o pai, Tutmós I, tinha um outro filho, porque para assumir o trono tinha que ser um menino, sexo masculino, ok? Só que esse menino, ele era filho de uma concubina, integrante do harém do rei. Então ela não tinha sangue nobre. O menino não tinha sangue nobre, que na verdade é o Tutmós III, que foi citado aqui. O que Hatshepsut fez? Ela tinha o sangue nobre. Com a morte do marido, ela avocou para ela, apoiada pelos sacerdotes de Tebas, ela chamou para si a regência, em função da nobreza que ela trazia em seu sangue. E aqui uma novidade, ela era neta de Nefertari. Você sabe quem foi Nefertari na história do Egito. Pois bem,
um dado importante. Por ser mulher, quando ela se autoproclamou faraó, ela se apresentava com uma máscara de homem, com barba, com os traços, com a roupa masculina, para avocar as questões divinas que o faraó enfeixava. Então, ela, faraó, teria a bênção dos deuses. Osíris. Ela teria, vamos dizer assim, toda a projeção, todo o envolvimento dos espíritos, desse cortejo de entidades que estão à nossa volta. Agora, um fato. Ela foi pródiga no reinado. Ela foi uma figura que uniu o povo, porque ela fez, no dizer de alguns historiadores, um governo populista. Mas, na verdade, ela teve uma regência que favorecia aqueles que eram os menos afortunados. Então, nunca houve no Egito um governo que promovesse tanto o alimento para os pobres. Olha que interessante. E a sua veia, a sua área de espiritualidade e religiosidade sempre foi muito marcante. E ela era muito vaidosa. E ela mandou construir muitos obeliscos, muitas estátuas, porque a intenção dela é que a posteridade pudesse reconhecer tudo de bom que ela fazia para o povo, com a ideia de que isso se tornasse exemplo para que os futuros reis, rainhas, pudessem também favorecer aqueles que eram os mais pobres, os mais sofredores. Olha que interessante. Pois bem, o irmão, no caso, o irmão por parte de pai, Tutmós III, foi crescendo com ódio dela. Por quê? Fomentado pelos interesses políticos, teria que ser ele, porque ele que era homem, ele que teria que assumir o trono. Olha o interesse pessoal aí, que sempre está envolvendo os nossos dramas existenciais. E ela era muito firme. Ela tinha uma personalidade muito forte. Então ela conseguiu se manter durante 21 anos. Lembrando que ela assume o trono com 16. E o tempo de vida naquele período era curto. O que aconteceu com ela? Hatshepsut. Pois bem. Eles conseguiram, pela tomografia, pelos exames com carbono, chegar na razão que ela morreu, Patrícia. Olha que legal. Nós estamos falando aqui de 3.500 anos para trás. Olha a tecnologia. Descobriu-se que ela era diabética. Por quê? A própria múmia configurava um aspecto de obesidade. Mas ela tinha câncer nos ossos. E o que é mais interessante? Chegou-se na seguinte conclusão. Por que do dente? Muito simples, muito simples. Ela teve um abscesso, ela teve uma inflamação. O dente foi extraído. Como não tinha os antibióticos, ela desenvolveu uma infecção, gerou um câncer na sua mandíbula, não é? Nos ossos. E ela veio desencarnar por esse câncer. Essa infecção que se estabeleceu. Pois bem, Carlos Alberto, por que você está contando essa história? Pois bem, vamos lá. Como que Arnaldo Rocha contou para o Carlos Alberto essa história de Chico Xavier ter dito para ele ter sido Hatshepsut? Eu não me esqueço, essa cena é muito clara.
Nós estávamos na sala da presidência da União Espírita Mineira, na Rua Guarani, 315, 313. Então, a gente estava no número 315. Era uma sala comprida. Na época, o presidente era Honório Onofre de Abreu, um grande amigo, que temos muita saudade. Arnaldo chegou para mim e falou assim, ô meu filho, você lembra que eu te falei da Hatshepsut? Eu falei assim, lembro, Naldinho. Pois é. Não é que essa noite eu acordei de madrugada com Chico no meu quarto, me fazendo lembrar de quando ele me contou esse fato. Opa, aí as antenas, né, já acionamos as antenas. Mais uma novidade de Arnaldo Rocha. Pois bem, isso aconteceu por volta do ano de 2005 para 2006, uma coisa assim. A gente estava na fase final do lançamento desse livro, que a gente conta um pouco da história de Hatshepsut, que, por sinal, teve um companheiro, que foi um construtor, chamado Senemut, que, na época, foi o próprio Arnaldo Rocha que estava ali me contando a história. Pois bem, vamos lá. Ele falou assim, eu me lembrei de Chico dizendo que Hatshepsut era obesa e que ela tinha diabetes. E na época, Chico era um grande conselheiro para as pessoas com relação aos cuidados com a diabetes. Pois bem, agora, Carlos Alberto, você sabe o que Chico me fez lembrar? Que ela não morreu de diabetes, ela tinha câncer. E Chico me falou que era um câncer nos ossos. Arnaldo me contou isso perto do ano de 2005, 2006. Essas descobertas se deram no ano de 2007, quando eu me deparei com o resultado destas pesquisas. Eu me curvei. Por quê? Chico Xavier deu os detalhes de como essa mulher morreu há 3.450 anos atrás. Que mediunidade é essa? Que extraordinário. Agora, foi reminiscência. Ele traz um depoimento de uma experiência que ele viveu. Pois bem, na matéria, o repórter colocou uma fotografia, que eu não posso mostrar com detalhes, por causa de questões de direitos autorais, uma fotografia da múmia de Hatshepsut. Aqui nós temos uma estátua dela. No caso, o rei, mulher do Egito. Voltando a Tutmós III, o irmão por parte de pai, que ficou conhecido como Napoleão do Egito. Ele foi, Napoleão do Egito, foi um apelido dado de uma forma certeira, porque Tutmós III é uma das vidas do próprio Napoleão Bonaparte. Júlio César, Alexandre o Grande, são os mesmos espíritos. É o mesmo espírito que teve aquelas personalidades. E a arrogância, o ódio de Tutmós, o que fez na história? Ele apagou a história de Hatshepsut, porque ele mandou destruir tudo que ela fez para registrar os próprios feitos. Por quê? Ela era nobre. E começou a haver um movimento político para desautorizar, destituir Tutmós do cargo de rei, porque ele não tinha sangue nobre, ele era filho do harém. Então os políticos se movimentavam para iniciar uma nova dinastia no Egito, porque não tinha descendentes. Certo? Pois bem, o tempo passou. E nós vamos encontrar essa rainha, agora num corpo de homem, Francisco Cândido Xavier.
Pois bem, jornalisticamente, eu pensei muito se eu deveria usar esse espaço, mas os Espíritos pediram que eu fizesse. Porque aqui é um espaço de debater ciência. O Espiritismo é uma filosofia que tem os seus aspectos de ciência do espírito. Então, quando nós entramos nesses meandros, nós não entramos para especular ou para defender qualquer tese. Nós trazemos informação, fatos, principalmente quando eles vêm de fontes que nos deixam seguros. Mas, contudo, todavia, porém, nós não podemos dizer que Chico é infalível, porque ele não era. E aí eu resolvi trazer o próprio Chico Xavier nos chamando a atenção para a necessidade de estudar o Espiritismo, dizendo assim, prestem atenção. Esse depoimento está no livro Na Hora do Testemunho, de Herculano Pires. O Chico diz assim, olha, meus amigos, que legal. Ele diz assim, reconheço, ou melhor dizendo, eu desmarquei, só um instante. Aqui. Chico Xavier com Jesus e Kardec. O Espiritismo com Jesus e Kardec deve estar e estará sempre com o auxílio dos mensageiros do Senhor, muito acima de nós. Assim tenho aprendido de nossa doutrina de luz e amor. Não posso, mas não posso mesmo considerar-me um médium com qualidades especiais. Preciso muito do amparo de todos os companheiros de nossa causa, principalmente no que se refere aos assuntos de orientação doutrinária, para que as minhas fraquezas de criatura não se imiscuam nas manifestações de bondade dos benfeitores espirituais. Chico Xavier diz assim, médium falível e talvez até mais falível do que os outros de minha singela condição. Se estou bem, isto se deve à presença dos benfeitores espirituais em meus passos. E se estou mal, o que acontece muitas vezes é que estou em mim mesmo e por mim mesmo. Prestaram atenção? Se eu estou bem, devido aos benfeitores. Se eu estou mal, é porque estou em mim. Eu estou em mim mesmo, por isso que eu estou mal. E por mim mesmo, por minha própria condição, pelas minhas escolhas. Humildade dele. Aí Chico diz assim, nessa luta prossigo. E por isso mesmo, necessito do apoio de todos os amigos que amam a nossa doutrina redentora. Continuo desse modo a pedir e pedir as preces de todos os irmãos em meu favor. E vou seguindo na marcha dos dias, confiando nos mensageiros de Jesus. Trouxemos esse depoimento propositalmente. Por quê? A gente aprende com Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução da obra, que é intitulada Controle Universal do Ensino dos Espíritos, o seguinte, é óbvio que eu não vou ler, porque o texto é enorme, mas alguns pontos nos chamam a atenção. Kardec diz assim, que se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém nesse mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta.
Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar sobre palavra naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações, conseguiria apenas sectários, mas nunca chegaria a congregar todo mundo. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimam-se todos os livros, e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares, e de poderem todos descedentar-se nela. Faltem aos homens para difundi-la. Haverá sempre os espíritos, para cuja atuação a todos atingem e aos quais ninguém pode atingir. Este é Allan Kardec. Observemos. A doutrina espírita não é de concepção humana. Ela vem do alto. A doutrina espírita não pode estar sob a cabeça de um homem. Porque os homens são falíveis. Kardec está dizendo que com isso nós podemos refletir no seguinte termo, que não existe homens perfeitos. Por isso, não existe médium inquestionável. Médium que nunca cometeu erros. Nós estamos trazendo isso porque nós contamos uma história. Nós contamos muitas histórias de um médium que se destacou. Mas também para dizer que ele cometeu erros. Ele não acertou tudo que ele fez. Porque se fosse assim, ele não estaria entre nós. Ele não seria objeto até de contradições. Chico Xavier foi diferenciado. Mas tudo que ele nos legou, pela sua conduta moral, pelo seu jeito carinhoso de tratar as pessoas, naturalmente nos sensibiliza para olhar com outros olhos. E o que é importante? A fidelidade do Chico ao próprio Espiritismo. Nós lemos um texto aqui, onde ele fala sobre a necessidade do Espiritismo estar com Jesus e Kardec. Quer dizer, o Espiritismo, Eduardo, ele pode estar sem Kardec. Os princípios que o Espiritismo estuda não é da origem e natureza dos espíritos e da comunicabilidade entre os espíritos. Então, se a gente for avaliar, em todas as culturas, de uma certa forma, nós vamos encontrar ilações, reflexões, filosofias que tratam sobre a realidade espiritual. Não é verdade? Em todos os tempos, houveram comunicação dos espíritos. O Espiritismo
com Kardec, se torna uma filosofia que foi desenvolvida no século XIX sob o ponto de vista de uma ciência. Uma organização que propõe uma metodologia de educação espiritual. Não basta você ter fenômenos. Não é satisfatório tratar apenas do médium, no que remonta às suas faculdades. Aliás, o Espiritismo é uma escola para médiuns. Que escola? A escola da evangelização. Porque não basta ser médium, tem que se educar. Porque senão a mediunidade será apenas uma faculdade, como a de ver, de ouvir, de falar, de escutar, de cheirar. Não, a mediunidade com o Espiritismo é uma ferramenta para que nós possamos, primeiro, abrandar os nossos impulsos, cuidar dos nossos sentimentos. Como que eu posso falar em educação mediúnica se o médium na sociedade não se importa em se educar? Seria como passar apenas um verniz, não é verdade? Ou um ajuste, colocar uma máscara como uma vestimenta sacerdotal quando eu estou no templo fazendo culto. Não é esta a proposta do Espiritismo para os médiuns. Os médiuns são médiuns da vida. Aliás, o período que o médium exerce a mediunidade no centro espírita é diminuto. São algumas horas, diante de quantas horas semanais? Quando ele está em sua casa, do seu trabalho, na via pública. Somos médiuns para a vida. Então, o Espiritismo, quanto revelação espiritual, ele esteve em todos os períodos da humanidade. Mas para que ele seja o Espiritismo que Allan Kardec nos ofereceu, ele se caracteriza por ser o Consolador prometido. Por Jesus, que nos leva a toda a verdade. Com isso, afirma Herculano Pires, não pode conciliar-se com as simulações e fantasias das convenções humanas. O Espiritismo não se envolve com simulações e fantasias. Simulações e fantasias é performance de políticos, de homens interesseiros, de idólatras ou daqueles que fomentam sistemas dentro do próprio Espiritismo. Querem mais? Herculano Pires diz assim: Chico sempre nos deu esse exemplo, mas nunca ele se tornou tão necessário e capaz de tocar-nos como agora. Temos de compreender que o Espiritismo é uma doutrina aberta, sem mistérios reservados a nenhuma categoria de iniciados, sem nada oculto. E que o movimento doutrinário é a própria marcha do homem, em sua expressão individual e coletiva. Me desculpe, mas esse texto é importante. Todos devem participar dessa marcha, não só os espíritas, como possíveis privilegiados de um Deus sectário e caprichoso. Jesus, com o seu sacrifício, não rasgou apenas o véu do Templo de Jerusalém, mas também os véus de Ísis e de todas as confrarias privilegiadas do passado. O cristianismo implantou na Terra a democracia espiritual. Olha que texto. Democracia espiritual, que os homens deformaram com o fermento velho do seu farisaísmo, mas que os espíritos restabelecem através do espiritismo. Os que desejam oferecer ao público uma imagem artificial do movimento espírita enganam-se a si mesmos antes de enganar os outros. Os que pretendem apresentar um médium como Chico Xavier aos olhos do povo como uma espécie de semideus perturbam
a própria missão do médium, que sempre se esforçou para mostrar-se como um homem simples, sujeito às deficiências humanas. A autenticidade de Chico Xavier e de sua mediunidade ressaltam de suas constantes declarações públicas, sempre marcadas por uma consciência nítida, jamais disfarçada, de sua fragilidade humana. No fundo, os endeusadores do médium nada mais fazem do que endeusar-se a si mesmos. É a tendência natural da criatura humana de querer engrandecer-se à custa da grandeza alheia. Do mestre, do chefe, do sacerdote, do pastor ou do médium. Mas o Espiritismo é contrário a essa tendência, que foi útil e até mesmo necessária no passado, e agora está superada e se transforma num estorvo à evolução humana. A revelação espírita alargou e aprofundou a nossa visão da realidade. Mostrou-nos o mundo, a vida e o homem como realmente são. Libertou-nos das ilusões mitológicas. Estamos na era da razão, no limiar da era do espírito. As iniciações ocultas não têm mais sentido. Os privilégios sacerdotais desaparecem com os privilégios da nobreza política. Avançamos, como anunciou Kardec, para os tempos, abre aspas, da aristocracia intelecto-moral, em que os valores individuais não se medem pelos títulos perecíveis, mas pelas aptidões espirituais do desenvolvimento evolutivo. Conhecemos as leis que regem o crescimento moral das criaturas e sabemos que todos, igualitariamente, estamos sujeitos a elas. E como afirmava o apóstolo Paulo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. É por isso, conclui Herculano Pires, que Chico Xavier, a revelia dos que desejam endeusá-lo, reconhece de público a sua fragilidade humana e não pretende passar por criatura privilegiada. Longe dele esta pretensão orgulhosa. Chico, nosso irmão, nosso companheiro, marcha conosco nas provas do mundo. Herculano Pires. Trouxemos esse texto com muito carinho, porque Herculano Pires foi jornalista, filósofo de alta envergadura, um professor que deixou um legado esplêndido. No dizer de Emmanuel, através de Chico Xavier, Herculano Pires foi o metro que melhor mediu a altura espiritual de Allan Kardec. Por que Herculano Pires? Porque Herculano Pires foi o maior defensor da obra e do médium Chico Xavier. Principalmente porque Herculano Pires, durante praticamente todo o século XX, alertou os espíritas quanto ao perigo do endeusamento. Assim posto, nós nos curvamos à esplêndida mediunidade do Chico. Mas o que realmente nos toca, em tudo que ele fez, foi a capacidade dele de se fazer pequeno. Porque é muito fácil ser grande. O difícil é se fazer pequeno. E o Chico se fez pequeno. E quantas vezes ele disse: meu nome é Francisco. Se cortar no meio, fica o cisco. Eu sou um cisco. Porque ele se sentia extremamente constrangido quando comparavam o trabalho dele com Francisco
de Assis. Chico foi médium de Francisco de Assis, como foi médium de Paulo de Tarso e de tantos outros. E estes grandes, esses iluminários, não assinavam no final dos textos. Chico sabia que eles estavam ali. Mas quantas vezes ele disse para Arnaldo Rocha: imagine, Naldinho, se um dia eu contasse para os espíritas que Allan Kardec me visitou. Porque isso aconteceu. Allan Kardec se apresenta para o jovem Chico, analfabeto de espiritismo, e se coloca na condição de um educador que veio para ajudá-lo, para que ele pudesse compreender o espiritismo. Imagine, Naldinho, se eu contasse isso. Sabem qual foi o prêmio que o Chico recebeu quando o livro Nosso Lar foi editado? Um soco no rosto. Porque ele era um negro, ousado, presunçoso. Este foi o presente. Quando o livro Parnaso de Além Túmulo foi editado, o primeiro livro, sabe qual foi o presente que ele recebeu? Ficou cego de um olho. E muito triste e chateado, ele foi lamentar-se com Emmanuel, e o Emmanuel, com muito carinho, disse para ele: meu filho, na terra de cego, quem tem um olho é rei. Não reclame. E assim, este homem simples, agora, nos deixou um testemunho extraordinário. Se antes ele se preocupava com os feitos, como Hatshepsut, queria deixar para a posteridade os seus atributos, né, como regentes, tudo que o Chico lutou foi para transferi-lo para a doutrina espírita. E aí nós nos recordamos das suas frases, das suas entrevistas. Ele recebeu dezenas e dezenas de títulos de cidadão honorário pelo Brasil, e toda vez que ele ia buscar os prêmios, ele dizia: chegou o cabide. Aí o pessoal: que cabide? Não, vocês vão depositar o prêmio no cabide Chico Xavier, porque esse prêmio não é para o Chico Xavier, esse prêmio é para o espiritismo, é para a doutrina espírita que nós estamos divulgando. E assim ele caminhou, o tempo todo se desvestindo da indumentária falaciosa das personalidades humanas. Imaginamos, nestes tempos, em que os idólatras muitas vezes querem erigir monumentos. Pode ser que isso defina responsabilidade daqueles que destruíram os feitos de Hatshepsut, da rainha Joana de Aragão e Castela, quando ele esteve na Espanha do século XVI, enfim. E outros que estão tentando falar bem da obra, porque, por certo, também se comprometeram no tempo e no espaço. Isso não importa, porque nós iniciamos o estudo dizendo que os espíritos não colocam como ponto fundamental lembrar as existências pregressas. O que vale é a gente observar o que nós temos pela frente para realizar. Agora, aonde estivermos, com quem estamos trabalhando, que possamos valorizar e fazer com que o Cristo resplandeça a sua luz em nós, por nós e para nós, apagando as personas, as vaidades, e oferecendo o melhor para aqueles que estão no caminho conosco. Eis aqui a mulher, disse Maria Santíssima para o anjo Gabriel que a visita, falando da missão.
eis aqui a serva do Senhor. Faça-se de mim conforme a tua palavra. Esta é a posição dos médiuns com Jesus. Eles sempre estão prontos. Não tem hora para atender, não tem lugar de preferência. Não colocam seus interesses pessoais à frente para impedir o atendimento a quem sofre. O médium com Jesus é aquele que está sempre pronto para servir, porque servindo é que seremos melhores. É servindo que aprenderemos o valor do amor. É dando que se recebe. É perdoando que somos perdoados. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigado aos benfeitores da vida maior que encaminharam esse trabalho. Eu espero de alma e coração, me coloco de joelhos, humildemente, com pureza da alma para dizer: o nosso papel é de pesquisar. Não defendemos qualquer ideologia. Respeitamos as crenças. Mas nós precisamos de trazer Allan Kardec, porque sem ele, a razoabilidade, a lógica, os sentidos costumam ser substituídos, sim, pelos nossos pontos de vista. Cuidado! Pontos de vista todos nós possuímos e devemos debatê-los. Mas o que tem que estar à frente é o Espiritismo. Por isso, dizia Arnaldo Rocha, dignifiquemos essa doutrina. Muito obrigado. Boa noite para todos. Me perdoe a mudança do estilo do trabalho, mas eu prometo que na próxima semana a gente volta para o nosso bate-papo entre amigos. E longe destas notícias filosóficas que podem ter um cheiro de academia, de intelectualidade. Não faz parte do nosso compromisso. O trabalho é do diálogo, é de estarmos juntos com a mensagem viva do Evangelho. Ave Cristo, Ave Cristo. Obrigada, Beto, pelo estudo